Ok, pessoal, dando continuação à nossa saga de projetar um controlador por realimentação em espaço de estado, certo? Na última videoaula a gente partiu do princípio que a gente estava trabalhando com um circuito eletrônico de segunda ordem, certo? Desse tipo aqui, onde a gente tem uma tensão de entrada e quer controlar a tensão na saída a partir da realimentação de estados. Então eu defini como estado a tensão V1, saída do primeiro amplificador, como uma variável de estado, e a tensão aqui na saída do segundo amplificador como segunda variável de estado. Então chamando de V0. Então, se eu não me engano, eu chamei essa aqui de X2 e essa aqui de X1. São as duas variáveis de estado. Como sistema de segunda ordem, precisa de duas variáveis de estado. E considerei que aqui é minha tensão de entrada, aqui vai ser minha tensão de saída, certo? Em cima disso, usando o Octave, né, foi definido o modelo do sistema lá em espaço de estados, no caso contínuo. Para isso tem que ser feita uma modelagem, certo? Coisa que eu peço no trabalho lá de teoria 2. Pessoal de CAT 310, né, de tópicos especiais, a gente já fez isso. Depois, em cima do sistema contínuo criado, a gente definiu um período de amostragem de 5 milissegundos e achei o sistema discreto, okay? Achando a matriz G e H. Depois o próximo passo foi definir onde eu teria que localizar os polos do sistema, como é o sistema de segunda ordem, onde eu localizaria os polos, os dois polos, né, no plano S, para atender esses requisitos, os requisitos que foram pedidos, que é 50 milissegundos para tempo de acomodação, para mais ou menos 2%, e overshoot máximo de 0,1 ou 10%, certo? Em cima disso a gente calculou qual que é a frequência natural, qual que é o fator de amortecimento, qual que é a frequência natural amortecida. Em cima desses valores a gente consegue achar qual é a localização dos polos, né, ou quais são, porque são dois. A localização dos polos para atender esses requisitos no plano S. Então, só que a gente quer fazer o projeto no discreto, então a gente passa isso para o plano Z. Então foi feita uma transformação para o plano Z, certo? Então, uma vez que a gente tem os polos no plano Z, foi feito o projeto de calcular o ganho de realimentação de estados que aloca o polo naquela localização. Lembrando que para que esse ganho, para que esse projeto tenha solução, o sistema precisa ser completamente controlável, certo? Que é o caso. Nesse caso aqui se não fosse, ia dar problema ao usar essa função place, ok? Mas se fizerem um teste da controlabilidade, lá vocês vão ver que o sistema é completamente controlável de estado. Bom, isso garante que o sistema vai ter aquele comportamento que a gente quis, né? Vai próximo aos 10% de sobressalto, tempo de acomodação próximo aos 50 milissegundos. O problema é que o ganho em regime permanente em geral fica afetado. Então a gente calculou um ganho K0, que é um ganho de entrada, para poder corrigir esse ganho em regime permanente, certo? Que é o ganho K0. Então isso aí foi explicado no vídeo passado, a gente chegou lá então no valor do K0 e do K. Agora, nessa videoaula, eu quero mostrar o seguinte, como que a gente vai pegar esses ganhos então, e construir nosso controlador usando o Arduino. Então eu estou com esse circuito aqui montado, certo? Em protoboard eu montei esse circuitinho, alimentei, fiz o divisor de tensão para alimentar isso com 2,5 volt aqui, né, no pino 3 e tal. Eu projetei esse circuito para ser assim pelo seguinte, para ficar fácil de ligar isso diretamente na porta USB do computador, alimentar isso pelo Arduino, certo? Não precisar de uma fonte externa. Então para isso eu tive que alimentar o amplificador de 0 a 5 volts. Por essa razão também eu usei esse amplificador que é o MCP 6004, que é um amplificador operacional feito para trabalhar de 0 a 5 volts, ok? Então esse amplificador ele tem na verdade é um CI com 4 amplificadores, por isso que aqui tem um A e um B, é um CI só, né? Estou usando 2 amplificadores dele. Enfim, só que para mim trabalhar de 0 a 5 volts eu tenho que garantir que eu entro como eu estou trabalhando com isso aqui na configuração inversora, qualquer valor que eu entre na configuração na entrada inversora vai sair o valor dessa entrada não inversora menos o valor da entrada inversora vezes o ganho que tiver aqui, que vai sair na saída, né, em regime permanente. A ideia é fazer com que essa tensão siga uma referência. Na verdade, isso aqui é o sinal de entrada, a gente vai passar uma referência ainda, né? Ok? Bom, como que eu liguei isso? Então, montei esse circuito. Aqui eu tinha definido que esse vetor, se eu não me engano, esse aqui é a variável de estado x1. Essa aqui era a variável de estado x2. Então o V1 é X1.
o VO é X2. Então eu liguei isso lá no Arduino na porta, foi na porta X2, na porta A0, e esse na porta A1, o pino, né? Pino A0 e pino A1. Porque são pinos ligados a conversores analógicos digitais. Então vou fazer a conversão analógica digital desse valor e desse aqui, né? Eu estou lendo as duas variáveis de estado. E liguei o pino VI, e isso aqui eu estou ligando no pino 9 no Arduino, certo? Eu vou gerar um PWM no Arduino no pino 9 e acionar aqui. Depois a gente vai ver por que eu usei desse pino 9. Primeiro que eu tinha que escolher um pino que tivesse PWM, né? Se eu quiser usar o PWM via hardware do Arduino, eu tenho que usar algum pino que tenha PWM. Pino 9 é um deles. Ok? Bom, vamos lá começar a fazer o código aqui. Primeira coisa é talvez a gente definir esses pinos, né? Então eu vou definir os pinos aqui. Para ficar mais rápido, eu vou fazer o seguinte: eu vou simplesmente copiando e colando, eu não vou ficar digitando tudo, certo? Então a primeira coisa, eu vou definir o pino, vou chamar de pin x2, né? Eu uso define, poderia declarar uma variável, também uma constante, mas eu prefiro fazer assim. Declaro o pino x2 como pino A0, certo? Então tudo que eu chamar de pin x2 vai ser A0. A vantagem de fazer isso assim é que depois, se a gente tiver que mudar alguma coisa no código, quero mudar agora, não quero usar mais o pino A0, quero usar o A2, quero usar o A1 aqui para o pino x2, então basta mudar aqui e recompilar tudo de novo, já muda, não preciso ficar mudando o código inteiro. Então eu defini o pino x2, da mesma forma eu vou definir os outros pinos que eu estou usando do Arduino, né, certo? Que são o pino que eu chamei de pin x1, que é a variável de estado x1, defini como entrada analógica A1. E o pino U, que eu chamei o U, seria a tensão que eu vou aplicar aqui, VI, né? A tensão de controle. Então, chamei esse pino de pino U, é o pino 9, ok? Bom, depois a gente parte para o setup, certo? Na parte do setup do Arduino é um código que vai ser executado uma vez, onde a gente inicializa os pinos, faz... Então, a primeira coisa aqui, eu vou usar comunicação serial, certo? Então, se eu vou usar comunicação serial, a gente entra com essa função serial, com S maiúsculo, ponto begin, e entra com o baud rate, né, que é a taxa de comunicação, taxa de transferência da comunicação serial, certo? Nesse caso, estou usando 115.200 bytes por segundo, BPS, bits por segundo nesse caso. Ok? Então, o padrão normalmente é muito usado 9600, é bom usar o 115.200, que é um valor que o Arduino Uno tal aguenta, e é uma comunicação um pouco mais rápida. Depois eu tenho que setar esses pinos, o pino A0 e o pino A1 vão ser pinos de entrada, porque eu vou ligar isso no conversor analógico do Arduino. O Arduino vai enxergar isso como sinal de entrada, que ele tem que converter para analógico. Então eu tenho que definir esses pinos como entrada. No Arduino existe a função chamada pinMode, que a gente define o modo do pino. Então pinMode com M maiúsculo entra com o pino, no caso eu quero o pino X1, eu quero definir ele como input. Da mesma forma, eu vou definir meu pin mode pin x2 também vai ser entrada, certo? Então, input. Já o pino 9 aqui, que vai ser o sinal saída do sinal PWM, vai ser um sinal de saída para o Arduino. Então, tem que definir ele como output. Então, a mesma coisa, eu uso o pin mode, pino, né? No caso, não sei por que tá pino, é pino 6, não, desculpe, que é pin U, né? Nosso pino 9, na verdade. Então é output, ok? Bom, por enquanto vamos deixar assim. Depois no loop. Loop é aquela parte do código que vai ser executada o tempo todo, né? Vai ficar executando isso aqui em tempo de execução, certo? O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, talvez, vamos tentar implementar o controlador, ok? O que a gente precisa para o controlador? A gente precisa de ler essas variáveis analógicas aqui, certo? Tem que ler. Então, a gente vai ter que ler essa entrada x1, certo? Fazer a conversão analógica digital dessa entrada, da entrada x2 também, e vai ter que calcular, usar aquele controlador, aqueles ganhos que a gente calculou, para poder calcular qual que é a tensão que a gente vai aplicar aqui, certo? Na forma de um sinal PWM.
Como eu disse, normalmente o sinal PWM não é um sinal analógico, mas como isso aqui acaba funcionando como filtro analógico, então, de certo modo, a gente pode imaginar como se fosse um sinal analógico aqui. Ok? Bom, então, vamos lá, voltando no código, o que a gente tem que fazer? Ler essas entradas. Só que a gente não pode ler de qualquer forma, a gente tem que ler essa entrada de tempos em tempos, certo? Que é o nosso período de amostragem. No caso era 5 milissegundos. Então, vamos criar uma variável aqui que é o nosso período de amostragem, que é 5 milissegundos, vou chamar de TS. Só que eu tenho que declarar que tipo de variável é essa, né? No caso, o período de amostragem vai ser 5 milissegundos, então a gente pode declarar isso como um número inteiro, né? Valor 5, ok? Então vamos colocar aqui int. Na verdade nunca vai ser negativo, então a gente pode colocar um unsigned int, certo? Vou chamar de ts igual a 5 milissegundos, ok? Esse é o nosso período de amostragem. E vamos fazer com que uma parte do código seja executada a cada 5 milissegundos. Então tem algumas formas de fazer isso. A pior talvez seja usar o delay. Vou usar um delay para poder... Esse delay ele faz o código parar por aquele determinado tempo. Então eu poderia parar isso por 5 milissegundos. Eu entro com o valor em milissegundos aqui. Só que o código vai ficar parado em 5 milissegundos. Isso vai ter uma série de probleminhas. A abordagem que eu vou usar aqui é uma intermediária, que é o seguinte. Ele é um pouco mais simples também, mas mais eficiente. Que é, vamos usar um if, fazer um if se. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler a variável de tempo corrente no Arduino, né? O tempo, internamente o Arduino tem um contador de tempo, digamos assim, na verdade tem um registrador que vai sempre sendo acrescentado, e ele já tem uma funçãozinha implementada que chama milis, ok? Se a gente colocar ele assim, milis, se abre e fecha parênteses, ela te retorna qual que é o valor desse registrador já transformado em milissegundos, desde que o Arduino foi ligado. Então se eu pegar o tempo aqui então de execução do Arduino, menos uma variável que eu vou chamar de, sei lá, tempo, vou chamar de tempo 1. Se isso for maior ou igual ao nosso período de amostragem, TS, ou seja, quando o tempo passou aquele tempo 1 por 5 milissegundos, isso aqui vai ser executado, certo? Então eu coloco um código aqui que vai ser executado a cada 5 milissegundos. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado a cada 5 milissegundos. Só que, ou seja, vamos supor que é 0 segundos, o tempo 1 é igual a 0, então tem que declarar o tempo 1, certo? Vou declarar aqui. Como esse valor de tempo 1 é em milissegundos, pode assumir um valor bem grande, então eu vou declarar isso como, e também é sempre positivo, é tempo. Então vai ser unsigned, sem sinal. Só que eu vou colocar, ao invés de int, eu vou colocar long, certo? Vou colocar só tempo 1, poderia colocar tempo 1 igual a 0, mas se eu colocar só tempo 1 ele já declara como 0. Então o tempo 1 inicialmente é 0. Quando o milis for maior do que 5, isso aqui é executado. E vai ficar sendo executado então basicamente o tempo todo, né, depois disso. Então a gente tem que garantir que depois não seja executado, só seja executado aí quando o milis for maior do que 10, né? Uma forma de fazer isso é falar agora daqui dentro que essa variável tempo 1 ela recebe milis, ok? Então a primeira coisa, o tempo 1 recebe milis, o valor corrente. Por quê? Vamos supor que isso aqui deu 5 milissegundos, então 5 menos 5, aliás, eu quero executar 5 mil, tempo 1 é igual a 0 inicialmente. Quando isso aqui for 5 milissegundos, 5 menos 0 vai ser maior ou igual a 5, né? Que é o TS. Então isso executa. Aí o tempo 1 recebe 5. Então no próximo loop aqui, isso aqui vai ser 5. Então quando isso aqui for 6 milissegundos, 6 menos 5, 1 ainda não é maior do que TS, então não executa. Só vai executar quando o milis for igual a 10 e assim por diante, certo? Bom, então isso vai fazer com que esse pedaço de código seja executado a cada 5 milissegundos. Então aqui dentro a gente vai fazer a leitura das variáveis analógicas, certo? Então vamos chamar aqui de x1 maiúsculo o valor que a gente vai ler direto do registrador, certo? Então para ler esse valor do registrador a gente usa a função analog read analog read, entro com o valor do pino, se não me engano,
Isso mesmo, é isso. Pino, no caso pino X1, nosso pino é o pino X1, só é simplesmente isso. O que isso vai me retornar? Vai me retornar na variável x1 um valor de 0 a 1023, porque esse conversor é um conversor de 10 bits, ele vai me retornar um valor de 0 a 1023 aqui, correspondente ao valor da entrada da porta. Como eu não fiz nenhuma modificação no Arduino, por padrão, ele usa como referência 5 volts, que é a tensão de alimentação dele, pelo menos esse Arduino que eu estou usando, que é de 5 volts. Existem Arduinos de 3.3 volts, então muda essa referência. Mas enfim, Arduino Uno normalmente, e a maioria dos nanos, né, usa 5 volts como referência, por padrão. Dá para mudar isso, mas é outro assunto. Então, quando for, é o seguinte, quando for 5 volts a tensão ali na entrada analógica, aqui no X1 vai sair um valor proporcional a 1024. Quando for 0 volt vai ser 0. Então se fosse, por exemplo, 2,5 volt, vai sair a metade de 1024 aqui. Ok? Ou seja, 512, né? 512 seria o valor. Então vai me dar um número inteiro que é proporcional a isso. Então esse é o valor que é lido pelo registrador do Arduino. Então é legal a gente transformar isso para o valor de tensão que está lá, físico, né? Então, se o valor original era de 0 a 5, é só eu pegar esse x1, então, vou chamar de x1 minúsculo, e falo que esse valor aqui, né, eu divido, então, esse valor que varia de 0 a 1024, eu divido ele por 1000 e... Aliás, varia de 0 a 1023, então eu divido ele por 1023 e multiplico por 5, certo? Então, quando o x1 for 1023, por exemplo, vai ser 1023 dividido por 1023, 1 vezes 5, 5. Então, vai sair o equivalente a 5 volts. Se for 512, 512 dividido por 1023 vai dar aproximadamente 0,5. 0,5 vezes 5 sai 1, ok? Só tem que tomar cuidado, porque isso aqui, como isso é um número inteiro dividido por outro número inteiro, esse x1 vai acabar recebendo o valor de número inteiro. Então uma forma de resolver isso no Arduino, se eu não me engano, é colocando um ponto zero aqui, ó, nessas variáveis, para mostrar que é float. Normalmente é o suficiente para essa variável sair do tipo floats, certo? Vou deixar assim por enquanto, vamos ver, se der errado a gente faz uma outra estratégia aqui. Mas então estou considerando que o x1 maiúsculo é a variável inteira lá de 0 a 1023, e o x1 minúsculo é a variável de estado, x1, que é... Opa, esse pino x1 aqui tem um underline aqui, agora que eu estou vendo. Que é x1 minúsculo, nosso valor de 0 a 5 volts, ok? Já transformado, né? Mesma coisa a gente tem que fazer então para o x2, ok? Então vou copiar isso aqui só, chamar agora de x2, x2, x2 e x2. Tenho que declarar essas variáveis, ok? Vou vir cá em cima, antes do setup eu vou declarar essas variáveis. x1 e x2 maiúsculos são variáveis inteiras, que variam de 0 a 1024. Então eu não preciso de... Se é de 0 a 1024, ela também é unsigned, certo? Como é até 1024, um inteiro simples, dá para representar isso na forma de inteiro. Então, em vez de eu criar uma outra que eu vou aproveitar e vou colocar na frente, né? Uma linguagem C me permite fazer isso. Coloco uma vírgula aqui, coloco x1 e x2, ok? Eu não vou setar valor para elas, quer dizer que elas vão receber inicialmente valor 0. Então, x1 e x2 são inteiros, mas x1 e x2 minúsculo tem que ser um ponto flutuante, né? Então eu vou declarar como float x1, x2, ok? Ponto vírgula. Certo? Bom, aqui eu já estou lendo as variáveis, ok? Mais o que? Uma vez lidas as variáveis, agora é aplicar o sinal de controle aqui. Então, para aplicar o sinal de controle, a gente tem que calcular o sinal de controle, ok? Como que é o nosso sinal de controle? Deixa eu voltar na nossa última aula. A gente entra com x de k mais 1, ok? Isso passa por um atraso de transporte, um atraso, né, de um período, um atraso de transporte, um atraso. Tempo, então x de k mais 1 atrasei por um período, a gente vai ter x de k. E a gente tem que escrever a equação de estado aqui, né? Gx de k é igual a h. Opa, desculpem.
x de k mais 1. X de k mais 1 é igual a gx de k mais hu de k. Y de k é igual a cx de k mais du de k. Na verdade, para realimentação de estado, a princípio a gente nem vai precisar dessa equação de saída. Mas enfim, então x de k mais 1 é a soma de gx de k. Então, se eu multiplicar o x de k por g, desculpem aqui, está tudo torto, mas é a pressa, vai ser assim mesmo. Somo isso com hu de k, né? Com o sinal u de k. A gente tem a equação de estado, ok? E a equação de saída aqui, vamos desconsiderar esse d aqui por enquanto, para simplificar, vai ser c vezes x de k, certo? O que a gente está assumindo é o seguinte: para a realimentação de estado, a gente está lendo essas variáveis de estado. Então, no nosso caso é o x1 e x2, né, que é o VO e VI. Eu vou multiplicar isso por um ganho menos k. Esse ganho, então esse resultado a gente vai comparar ele aqui, né? Somar, na verdade. Na verdade eu subtrair, mas como já está com menos aqui, eu vou colocar mais aqui. Eu vou subtrair ou somar, né, com a referência, o meu sinal de referência. Só que a gente vai pegar esse sinal de referência e dar um ganho nele a zero. Nossa, tá ficando tudo torto. Minha mesa tá virada aqui, eu tô escrevendo, tá saindo tudo torto lá. Mas enfim, entro com a referência, dou o ganho K0, tal. Ou seja, nós estamos assumindo aqui uma lei de controle, o nosso U de K vai ser igual a mais RK0, né? Então, K0 R de K, certo? K0 vezes R de K, mais menos, então é menos K vezes X de K, certo? Então, menos K vezes X de K. Ou seja, como nosso x de k aqui na verdade é um vetorzinho, com x1 e x2, né? Nosso x de k é igual a x1 e x2 de k, que a gente está lendo lá. Então a gente pode escrever que aquele u de k ali vai ser igual a um k0, r de k, mais k1, k2, que a gente não calculou essa matriz lá na videoaula anterior. Isso aqui vezes x1 e x2 de k. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter que k0 r de k mais, aliás, desculpem, aqui é menos, né? Era menos aqui, ó. Então, isso aqui menos k1 x1 de k menos k2 x2 de k. Essa é a nossa lei de controle, certo? Esse é o sinal de controle que eu tenho que aplicar no instante k. Então, eu leio a variável x1 de k, a gente já está fazendo isso, leio x2, multiplico isso por esse ganho k1, k2, né, negativo, e somo com o valor k0 que a gente já calculou, certo, na videoaula anterior, vezes a referência. Então tem que ter um sinal de referência para seguir. Por enquanto eu vou fazer o seguinte, então, nosso sinal de referência, vamos criar um sinal de referência aqui, certo? Eu vou definir um R, vou chamar de ref, R, vamos chamar de R, referência é igual a, sei lá, vou colocar 2 volts. Ok? R igual a 2. E a nossa lei de controle, vou colocar aqui lei, um comentário aqui, lei de controle, vai ser dado então por U de K. Eu não vou colocar esse K aqui, é só escrever isso aqui, certo? Não vou colocar esses índices K, que está tudo no mesmo intervalo, então é só colocar U igual então a um ganho K0, ok? Mais K0 vezes a referência, então, que eu estou chamando de R, isso menos um K1 vezes, então, nosso X1 ali, né, que a gente está lendo, isso menos um K2 vezes X2, certo? Então, essa é a nossa lei de controle, simples assim, certo? Então esse é o sinal U que eu tenho que aplicar lá na planta. Então só tem que colocar e definir depois os valores desse K0 e K1 que a gente pegou naquele projeto lá para trás, certo? Depois eu vou mostrar uma forma mais sistemática de fazer isso aqui. Mas por enquanto, vamos lá. Então vamos só declarar essa referência aqui, né?
Vamos declarar essa referência como tipo float também, então vou chamar isso de R. Ok? Então inicialmente eu vou colocar essa referência igual a 0 aqui, depois ela vai receber o valor de 2. Sinal U ali também, a princípio vai ser um sinal do tipo float, né? Pode ser 0, 0,1, 0,1, alguma coisa, e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado só nessa lei de controle, não fica sendo só uma linha, pelo seguinte, pode ser que aconteça que esse cálculo dê um U maior do que 5 volts. Só quando a gente for aplicar essa tensão maior do que 5 volts fisicamente, como o nosso circuito só é alimentado com 5 volts, essa tensão não vai ser maior do que 5. E isso vai dar um problema, certo? Aqui no código vai estar maior do que 5, na prática não vai estar. Então, sempre a gente deve limitar essa tensão. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar um if, vou falar se U for maior, se U for maior do que 5 volt, né, no caso, U recebe 5. E se U for menor do que 0, mesmo vale para o 0, né, ela não pode ficar negativa nesse caso, U vai ser menor do que 0. Me desculpem, eu tenho que... Na verdade, esses 0 e 5 volts, na prática vai ser isso. Mas lembre que a gente vai assumir aqui o seguinte. Vamos imaginar aquela coisa que eu falei, para simplificar aqui. Que nosso circuito aqui, na verdade eu estou jogando 0 volt. Vamos imaginar que a gente está jogando 0 volt. Isso é só uma questão de offset, tá? Depois é só a gente subtrair, somar esses offsets, que é um offset de 2,5. Mas então, para simplificar ali, vamos imaginar que isso aqui é 0 volt e a gente está alimentando aqui de 2,5 a menos 2,5. Então eu vou mudar aqui no código. Isso aqui, então vai ser o valor máximo de 2,5 e valor mínimo de menos 2,5. Certo? Na prática, se eu medir isso com o osciloscópio lá, eu vou ver que isso aqui vai estar variando de 0. Quando for menos 2,5 aqui, lá vai ser 0. Quando for 2,5, lá vai ser 5 volt. Mas isso é só dar um offset depois desse valor. Mas para fins do controle aqui é bom deixar assim, certo? Enfim, então tá aqui nosso cálculo. O controlador eu tenho que enviar esse valor de U, então agora lá para o PWM. Então para isso a gente pode, a princípio, usar a função digital write entre com o pin, no caso eu chamei de pin U, parece, né? É isso, pin U, pin 9 lá. E o valor do PWM de 0 a 255, certo? Então aqui a gente cai no problema inverso do caso anterior aqui. A gente tem que pegar esse valor que é de menos 2,5 a 2,5 e jogar isso para 0 a 255, ok? Então como que a gente faria isso? Regrinha aí de 3, né? A gente pode fazer o seguinte, vamos chamar de U maiúsculo, esse valor já transformado. Vai ser o valor de U, então eu vou pegar esse U, vou transformar ele de 0 a 5, então eu pego o somo com 2,5, eu tenho o valor de 0 a 5, certo? E divido por 5. Então, quando, por exemplo, U for 2,5, vai ser 2,5 mais 2,5, 5, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 255, eu tenho um valor de 255. Então, quando for a tensão máxima aqui 2,5, isso aqui recebe 255. Quando ela for mínima, do menos 2,5 com 2,5, 0. 0 dividido por 5, 0. 0 vezes 255 equivale 0, certo? Então, enfim. Então, aqui eu entro com esse valor U maiúsculo. Ok? Então, isso aqui vai dar um valor de 0 a 255. Não sei se vai dar problema essa divisão aqui, que isso aqui tem que ser número inteiro, mas eu creio que aqui não dá problema. Se der, a gente vê como que resolve isso. Eu estou tentando fazer esse código o mais simples possível, certo? Bom, então notem que isso aqui é tudo dentro do período de amostragem. Eu leio as variáveis, calculo a lei de controle e envio esse valor de controle. Então tem que garantir que isso acontece nesse intervalo de 5 milissegundos. Ok? E como eu quero ver sinais, né, eu tenho que ter uma retorno disso aí, eu vou usar a comunicação serial para poder enviar esses dados. Então para isso eu vou usar a função serial print do Arduino, ok? Ela é o seguinte, é serial.print, okay? Serial.print, dessa forma aqui. E vou entrar com minhas variáveis, o que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver minha referência, o valor de referência, ok? Primeiro. E eu vou fazer o seguinte,
eu dou um serial print, isso vai imprimir a referência. Depois eu vou imprimir uma vírgula, serial.print, apóstrofe, vírgula, fecha apóstrofe, para me imprimir um caractere de uma vírgula. Esse serial print do Arduino, ele envia um código em código ASCII2, depois pesquisem sobre isso aí. Mas enfim, então envia uma vírgula dessa forma, né? Então eu vou imprimir a referência, vírgula, depois, sei lá, vou mandar aqui o valor de x2 a princípio, certo? Vamos mandar só a referência e o nosso valor de saída. Como esse é o último valor que eu vou enviar, eu tenho que dar uma quebra de linha nesse último valor, porque eu estou querendo usar aquele software de serial plot para mostrar esses valores na forma de gráfico. E ele, uma das formas de enviar dados para ele é enviar um valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor. Aí o último valor a gente dá uma quebra de linha. Para dar uma quebra de linha no Arduino, usando as funções prontas dele, é só usar o serial print ln. Isso aqui vai me print ln, pronto. Isso vai me garantir que ele manda o valor e dá uma quebra de linha depois, ok? Então isso aqui vai ser executado, vai ser enviado cada vez. Bom, vamos testar isso aqui. Tentar compilar, deve dar algum erro. Por exemplo, aqui o U, eu não declarei o U, né? Aí eu tentei compilar, ele está pedindo para mim salvar isso aqui. Vou salvar em 310 e tal. Salvar aqui tem individual. Controlador, sei lá. Controlador. Vai tentar compilar, deve dar erro, porque aqui de cara eu já estou vendo que eu não declarei o... eu coloquei asterisco aqui, porcentagem, você já deve ter percebido, mas esse código C é barra invertida comentário, aliás, na verdade é barra, né? Comentário. Falando que K1 não foi definido, K1 não foi, nada disso foi, né? O U não foi definido. Então U é um valor inteiro de 0 a 255. Então eu vou aproveitar essa declaração aqui e vou colocar o U na frente. K0, K1, K2, eu tenho que tirar isso desse código lá do Octave, né? Então eu vou executar o código do Octave aqui novamente. A gente fez na aula passada, vai dar erro aqui porque eu não li o toolbox de controle. Pronto, li o toolbox de controle, posso executar. Executei, tá lá minha resposta. O que eu estou interessado aqui é nisso aqui, ó, no K0, certo? E nosso K, né? Não está mostrando aqui não, mas vou digitar K. Meu teclado tá falhando. K0 é 0.98 e K é isso aqui. Esse aqui é o nosso K1, esse aqui é o K2. Então eu vou pegar esse valor, vou fazer o seguinte. Vou pegar esse valor e vou declarar aqui. Como um valor constante, né? Não vai ficar mudando aqui, eu vou declarar isso como constante. Const float, né, que tem ponto e vírgula. Vou chamar de K0, então, igual aquele valor ali. Vírgula K1 igual esse outro valor aqui, né? K2 igual a esse outro valor. Ok, vou tentar compilar agora, vamos ver, passou, né? Não tem nada não declarado, tal. Compilou, vou apertar nessa setinha que ele vai compilar e vai gravar o negócio. Deu erro aqui porque eu devo estar com alguma coisa aberta, será? Ah tá, primeira coisa, eu tenho que vir aqui setar meu tipo de placa Arduino, no meu caso é Arduino Nano, tá ok? É Arduino Nanote Mega 328, mas no caso eu estou usando esse 7 Mega 328 com Old Bootloader. Então acho que é por isso que deu erro. Porta também USB, no meu caso é essa mesmo, então tá certo. Então compilo, pá. Ponto, carregando. Vamos ver, tem que esperar o carregado. Carregado, ok. Bom, se eu vier aqui então, a gente vai ver o seguinte, que tá mostrando um monte de coisa ruim aqui, porque nosso balde rate aqui tá diferente do que eu declarei. Eu declarei 115.200, certo? 115.200. Então eu tô passando 2 de referência, o negócio lá tá indo para 5. Que não é um bom sinal, certo? Bom, vamos ver o que é que tá dando errado aqui.
tinha dado uma pausa aqui só para olhar o que era o erro. Achei um erro aqui que pode ser, ainda nem testei, mas é o seguinte, eu vou definir que meu pino X2 é o A0. Eu ali estou usando o contrário, eu estou usando o pino X2 é o A1, na verdade o pino X1 que é o A0. Então aqui é pino X1 é o A0, pino X2 é o A1. Vou fechar a comunicação serial e vou compilar de novo. Então, com certeza estou trocando as variáveis, isso já seria suficiente para não funcionar, certo? Então, carregado, vamos ver aqui se já está dando alguma coisa pertinente. Agora foi para 0, né? Então ainda tem um negócio, uma coisa para olhar. Mas enfim, eu vou deixar assim errado por enquanto ainda, eu estou com pressa. Vou só mostrar como que a gente... Pode ser alguma coisa nessas transformações aqui, eu tenho que conferir isso. Mas vamos ver como a gente faz essa comunicação aqui com o nosso um serial plot, ok? Bom, vou abrir aqui o serial plot no meu caso. Eu estou executando em Linux, tem ele para Windows também. Ele aqui em Linux ele executa como app image. Então, enfim, abriu o programa. Inicialmente ele vem sem nenhum comando aqui, sem nada. Deixa eu apagar esses comandos. Então, a primeira coisa é definir qual que é a porta serial para comunicação. Não pode ter nada comunicando com o Arduino nesse momento, certo? Por exemplo, se eu tiver com esse serial aberto aqui, ó, o monitor serial do Arduino, vai dar erro lá nele. Então fecha tudo quanto é comunicação serial. O Arduino pode estar aberto, só o monitor serial que não. Vem cá, escolhe a porta, no meu caso é TTY USB 0. Seta o baud rate, está certo aqui com o meu, na 115.200, ok? Aqui deixa essas configurações de cima. Data format, muda isso aqui para ASCII 2, tá? Se não tiver, costuma estar em simple binary. Coloque em ASCII 2. Bom, isso aí é o suficiente para a gente clicar aqui em Open e ele começar alguma comunicação, certo? Então aqui está mostrando lá meu valor da referência 1R2 e o outro lá que está dando próximo a 0, né? O X2. Se eu vier aqui plot, a gente pode pôr nome para essas variáveis. No meu caso já está aqui ref, né? Vou colocar referência só para mudar. E no meu caso aqui essa outra é o X2, certo? Eu ponho o nome aqui, ó, vai aparecer aqui na legenda qualquer valor, ok? Isso aqui é o seguinte, ele mostra esses dados. Aqui está falando qual que é o tamanho do buffer. O buffer basicamente é o quanto que ele grava de dados, né? E armazena. E o plot width, que no caso está igual ao buffer, é exatamente quantos dados ele está mostrando. Então ele está mostrando os últimos 1000 dados. Como a gente está usando 5 milissegundos, são 1000 dados, então são 5 segundos aqui nessa, para entrar um sinal aqui e sair do lado de lá. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou apelar aqui e vou colocar... Vou colocar 10.000 aqui, tá? 10.000. Na hora que meu teclado funcionar. E 10.000. Ok? Agora vai gravar 10.000. Notem que mudou aqui agora. 10.000 dados, ok? Mas esse seria a vantagem dele, que ele permite você dar zoom. Se quiser dar um zoom só no eixo X, pode dar zoom assim, certo? Nesse quadrado. Dei zoom, quero voltar ao normal. Clique com o botão direito na área aqui branca, que ele volta ao zoom original. Se eu quiser dar um zoom só no eixo X, é só clicar aqui embaixo e arrastar só no eixo X. Então eu peguei de 800 a 1000. Se eu quiser dar só no eixo Y, eu quero ver com precisão esse pedaço aqui. Então dou o zoom, certo? Então isso é o legal dele. Tem outras funções que eu não vou falar agora. Mas enfim, ele também me permite passar alguns comandos aqui em serial. Mas o nosso código lá ainda não está recebendo comando serial. Isso vai ser top para a próxima videoaula. A ideia aqui é fazer isso aqui seguir pelo menos o nosso 2, né? Que está dando erro, ok? Vamos tentar corrigir isso aqui então. Bom pessoal, olhei aqui, tem uma série de errinhos. Primeiro, meu X2 está como A0 mesmo e o X1 é A1, certo? Isso aqui, mas enfim, isso aqui é do jeito que vocês ligaram o circuito lá, certo? E eu liguei assim. Outra coisa aqui que eu percebi é o seguinte. Primeiro aqui eu tinha trocado para 2,5 volts, mas aqui eu não mudei. Então aqui é 2,5 volts. Aqui é menos 2,5. 5, ok? Mais o que?
Aqui está menor, não é menor, é igual. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: x1, usando aquela estratégia que eu falei, lembra de pensar que a tensão na entrada lá, cadê meu... A gente vai considerar que isso aqui é zero. Então é como se minha referência aqui zero, na verdade é como se eu estivesse subtraindo 2,5 aqui desses sinais aqui de entrada do x1, por exemplo, ou do x2, ok? Então analisem aí que vocês vão chegar a essa conclusão. Então assim, resumindo, na hora que a gente calcular esse x1, a gente vai pegar esse x1 aqui e subtrair 2,5 dele. Ok? Mesma coisa a gente faz com o x2, olha, aqui tá com esse float, mas não precisava dele. Vou dividir isso aqui também por 2,5. Subtrair 2,5. Float, ok? Vamos mudar essa referência para 1 aqui só por enquanto. Meio isso. Bom, como a gente está subtraindo aqueles 2,5 na referência, a ideia era subtrair 2,5 na nossa... A gente está subtraindo sinais lidos, a gente subtrairia na referência também. Então eu vou criar um R igual a R menos 2,5 aqui, só pra gente... Depois a gente vai substituir essa referência, tá? Mas por enquanto, vamos supor que é R1, estou subtraindo por 2,5, né? Isso é meu sinal de controle, e depois na hora de eu ver, eu quero somar esses 2,5 de volta, então. Então somo isso aqui na referência. E somo. Ok? Deixa eu ver, será mais ou menos isso. Mas enfim, eu acho que ainda está dando algum errinho. Algum erro. Tem que descobrir isso aí. Ele tá como se estivesse instável aqui e tal. Bom, pessoal, olhando aqui, eu descobri o que está causando esse erro principal. Que até aqui tá certa a ideia, certo? Só que o que tinha que acontecer aqui? Na hora que a gente ligasse, como eu estou passando a referência, nesse caso eu estou passando uma referência igual a 1, certo? Não é igual a 1 não, isso aqui está com código errado. Vou compilar aqui. Eu estou passando a referência igual a 1 aqui, ok, no código. Então compilei o código, era para poder isso aqui para 1. Até aqui é meu x2. Ah não, desculpem, que eu acho que aqui agora eu tinha mudado isso aqui para o que é R mais 2.5 e aqui é o x2 mais 2.5. Eu tinha mudado para o aqui que eu queria ver como estava a minha entrada de controle, que erro que estava acontecendo. Então aqui é x2 mais 2.5, certo? Eu quero ver a referência e a saída lá. Então eu tinha subtraído 2,5 antes, eu estou somando 2,5 para me compensar isso na saída. Deixa eu limpar o gráfico. Eu não compilei. Não foi. Então compilando, carregando. Carregado, pronto. Vou limpar esse gráfico, começar tudo de novo. Nota que é o seguinte, estou indo para 1, ele está em um valor diferente, está muito sujo. Então pensei o seguinte, é o que eu temia que acontecesse. Logicamente eu já fiz esse circuito, eu tenho esse circuito montado e funcionando, certo? Só que eu estava usando uma estratégia um pouco melhor que essa aqui. Então eu tentei fazer o jeito mais simples, mas tive problemas. Pelo quê? Principalmente com esse digital write. Eu estou usando a função pronta digital write do Arduino, que é uma função que cria um PWM de 0 a 255, ou seja, de 8 bits. No caso no pino 9, aí eu não sei qual que é a frequência padrão, eu me esqueço aqui do pino 9, eu não lembro se é 500 Hz ou 1 kHz. Mas enfim, na melhor das hipóteses é 1 kHz, mas eu acho que é 500 Hz a frequência do PWM que o Arduino cria para o padrão. E isso às vezes é uma frequência baixa, ela acaba não... Isso aqui, como eu disse, isso é um filtro passa baixa. Mas se essa frequência é muito baixa, ela não é filtrada direito aqui. O ideal é que entrasse com o PWM de uma frequência maior, porque quanto maior a frequência, o filtro passar baixo tem uma frequência de corte específica, vamos supor, sei lá, 500 Hz. Então se eu entro com um sinal de 500 Hz, aquilo acaba não sendo filtrado, por isso que sai aquele sinal todo sujo que a gente estava vendo ali, né? Cadê meu serial plot? Aqui, certo? E logicamente nosso controle vai para o espaço. Então, minha ideia era a seguinte, entrar com uma frequência mais alta aqui. Então vou já entrar com um sinal aqui, sei lá, de 20 kHz. Como que eu faço isso no Arduino?
É possível? Tem diversas formas. Uma forma é a seguinte: usem a biblioteca que chama Timer1, ok, do Arduino. Aqui é só colocar jogo da velha aqui, né? Hashtag include timer1.h, okay, entre aspas. Tem que ter essa biblioteca instalada. Se quem não tiver, é só vir aqui sketch, incluir biblioteca, gerenciar biblioteca, tal. Espera boa vontade do Arduino. Pode ser que ele abriu em algum lugar aqui. Não, tá abrindo. Bom, aqui em gerenciar você vem cá e refinar sua busca aqui, ó. Está baixando o índice de bibliotecas. Eu vou dar um pause para isso aqui ficar mais rápido. Bom, gente, minha internet aqui está com problema, deu erro. Mas enfim, digitem aqui em cima Timer1, né? Timer1. Vai aparecer a biblioteca Timer1. Manda instalar ela aqui, ok? A minha internet aqui não está funcionando, então beleza. Instalou, esse aqui vai funcionar. Então coloca esse include Timer1. Esse Timer1 permite você criar no pino 9 ou 10, por isso que eu estou usando o pino 9 ali. Pino 9 ou 10 tem que ser nesses dois pinos, porque o Timer1 está ligado a esses dois pinos, que é um registrador interno do Arduino, Timer1, enfim. Pino 9 ou 10. Mas para isso você tem que setar, você pode setar a frequência desses pinos, logicamente tem um limite, mas eu acho que até a casa de uns 60 kHz dá para setar isso aí. Aqui no setup então eu vou incluir duas linhas de código, que é o seguinte, primeiro, timer1.initialize, certo? E você vai entrar com o período do PWM aqui em microsegundos, ok? Como é o período em microsegundos, eu fiz uma continha que é o seguinte, eu pego 1000 dividido pela frequência que eu quero para o PWM, ok? Então eu vou chamar essa frequência do PWM, como ela não vai mudar, eu vou colocar ela como constante aqui. Só que nesse caso nossa constante é inteira. Então eu vou colocar const int. E vou setar essa frequência aqui, só que essa frequência está em kHz, tá? É isso aqui que eu estou considerando que está em kHz. Então eu vou colocar como 20, então é 20 kHz. Na hora que eu fizer essa sominha aqui, vai me dar essa divisão, vai me dar o valor em microsegundos do período do PWM. Então, setado isso aqui, primeira coisa, só para inicializar o PWM, eu digito PWM 1.pwm, o pino que eu vou usar, no caso é o pino 9, né, pino U, vou setar ele com 0, iniciar ele desligado, ok? E na hora de dar digital write, eu vou usar uma função que está ligada à biblioteca lá do Timer1, que eu acabei de incluir. E ela é a seguinte, se não me engano é timer1. Tá aqui, ó, timer1. Cara, é timer1 T maiúsculo timer 1.set Dutch, 7 PWM, P maiúsculo, WM minúsculo, Dutch com D maiúsculo, DUTY, ela fica até ver laranjada. Abro, coloco o pino, que no caso é pin U, que eu estou chamando, pino de saída, e o valor que eu quero lá para o meu PWM. Só que essa biblioteca também, ela não é, ela vai trabalhar com o Timer1, ela trabalha com 10 bits e não 8 bits, igual o digital write do Arduino. Então esse digital write aqui eu vou comentar, não vou usar mais. Então ele é 10 bits, então em vez de variar de 0 a 255, vai variar de 0 a 1024, 1023. Só que tem um negocinho nela aqui que na verdade ela varia de 1 a 1024, tá? Então, ao invés de eu multiplicar por 1023 aqui, eu vou multiplicar por 1024, ok? Então aqui eu estou transformando o valor de U. Por via das duas, eu acho que não precisa, mas se quiserem colocar aqui int para transformar isso tudo aqui para inteiro, para garantir que está transformando para inteiro, talvez é melhor, mas eu acho que não precisa, mas vou colocar. O U vai ser um valor inteiro de 0 a 1024 proporcional ao valor de 0 a 5 volts lá, certo? Então isso aqui é o equivalente ao digital write, só que agora eu estou usando o pino 9 com frequência de 20 kHz, uma frequência bem maior, vai ser mais fácil de ser filtrado, certo? Então vou compilar isso aqui, já deu erro, eu esqueci do ponto e vírgula, compilando e fazendo upload, tá? Carregando, carregado.
Vou lá no serial plot, vou limpar o gráfico aqui, vou abrir comunicação. Então notem que agora eu estou mandando a referência de 1 e está indo para quase 1 aqui, certo? Está dando um errinho ainda, erro permanente. Mas como eu disse, esse é um problema da só realimentação de estado. Acá pode gerar ainda erro permanente. Pode ser um problema naquele K0. Eu poderia ajustar o K0 talvez para melhorar isso aqui. Ok? Na prática, né? Fazer um ajuste fino no final. Mas por enquanto, para isso aí já basta, ok? Eu vou mostrar como que a gente pode melhorar isso aí. Vou dar pausa aqui, deu um errinho. Como que a gente pode melhorar isso depois, certo? Depois eu mostro como melhorar isso aqui um pouco. A gente vai ver que... enfim. A gente vai ver alguma estratégia aí para melhorar isso aí. Uma é inserir no integrador e eliminar esse erro permanente. Só que a gente só está seguindo uma referência, certo? Vamos, só para provar aqui, vamos mudar a referência, vou colocar o R igual a 2 agora, em vez de R igual a 1. Vou compilar novamente, ok? Compilo, carrego, abro aqui, se é que já foi carregado, né? Já foi. Lá foi para 2 a referência, aqui foi para próximo de 2. Ainda tá vendo que o sinal ainda fica meio sujo, né? Isso é uma série de fatores que pode estar acontecendo aqui, que é coisa que eu vou discutir em próximo vídeo, certo? No próximo vídeo eu pretendo melhorar um pouco mais essa forma de onda aí, mas assim, isso já é o suficiente para vocês começarem a fazer esse trabalho, ok? Já façam o mais rápido possível em cima disso, não fique esperando o meu próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu quero fazer um também o seguinte, mostrando como que a gente pode fazer uma comunicação agora serial, uma comunicação serial. Aqui a gente está fazendo do Arduino para o computador. Eu queria fazer uma do computador para o Arduino, de modo que eu possa digitar no computador, passar o valor dessa referência, aqui online, digito, dou Enter, pá, aí vou mudar o valor da referência, isso aqui vai seguir esse valor da referência, certo? Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo, eu estou muito sem tempo de gravar isso, vamos ver quanto vai dar. Outra coisa, sugiro a vocês tentarem, né, se vocês mesmos conseguem fazer, é o seguinte, tentar criar um códigozinho aqui, alguma coisa parecida com isso, que de tempos em tempos essa referência mude, cria uma onda quadrada, sei lá, varia de 1 para 2, 1 para 2, certo? Ok?